classificação, foi uma noite agradável para os colorados. Primeiramente, boa noite. Estou muito feliz pela classificação, pela partida da equipe. Sabemos que esse é um jogo muito difícil, mas soubemos aproveitar a oportunidade. Gol, faltou alguns detalhes em alguns lances, mas trabalhar e para poder ganhar a próxima partida. Agora partiu o semi. Partiu, vambora. O garoto Alex, que tu acabou de assistir no início do conteúdo, falando sobre a vitória do Internacional diante do São Luís e o carimbo para a semifinal do Campeonato Gaúcho, evidenciam que o celeiro de Ases ainda tem muito a entregar para o time do Internacional e que o planejamento colorado está acertado. Enquanto Paulo Pesolano procura o melhor time principal, os meninos e um time alternativo conseguem a vaga entre os 4 melhores da competição do Rio Grande do Sul e agora a gente foca completamente no Palmeiras. O Inter espera que a Federação Gaúcha de Futebol mantenha a coerência já usada para o rival Grêmio e marque o confronto da semifinal contra o Ipiranga lá em Erechim para o domingo. A gente vai conversar sobre muita coisa aqui nesse conteúdo, tá? Então fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, o like e o compartilhamento são importantíssimos. Aliás, se tu colocar nas redes sociais, me marca pra gente trocar uma ideia também, seja no X, seja no Instagram, enfim. Se tu puder também, o hype, um botãozinho que tem do lado do curtir ali, também ajuda pra caramba o conteúdo, beleza? A gente tem um encontro marcado a partir das 8 horas da noite com intervenção. Bolívar, Glauco Paz, Ale Dornelles, Diego Brião, a gente analisa, a gente opina, a gente traz informação sobre o universo colorado, beleza? É o convite que eu te faço já pra gente estar cada vez mais junto aqui no canal. A grande questão está no planejamento do Inter e o quanto foi acertado, finalmente, o Colorado dar chance para os meninos da base. E tu até pode pensar, mas antes não tinha chance para os meninos da base porque eles não tinham peças suficientes ou peças com qualidade para que a direção fizesse isso. Não é verdade. Por exemplo, o Alex, que é o grande menino, o grande destaque da temporada, ele está aqui desde 2016. Claro que existe um processo de maturação, mas hoje, com 19 anos, ele passa até a pedir passagem, com perdão da redundância, no time titular. Quem sabe ao lado do Paulinho, quem sabe ao lado do Alan Patrick, também pifando o Rafael Borré. E aí, muito se fala sobre a titularidade, claro, mas também quanto o Paulo Pesolano consegue internamente ter seus reforços. Enquanto aguarda, que as negociações com Bruno Rodrigues, com o Lucas Fasson, possibilidade de Angileri e até mesmo outros nomes que de repente a gente ainda não descobriu, o Inter vai buscando no celeiro de Ases os seus meninos. A gente tem o João Vitor também, a gente tem o Benjamin, a gente tem o Denis Marfo, tem muitas possibilidades ao longo aqui do Campeonato Gaúcho que já mostraram que podem servir para o Pesolano. Ontem, na coletiva, ele fala exatamente isso, que os meninos ainda vão seguir e que na semifinal agora do próximo domingo contra o Ipiranga, lá em Erechim, o time alternativo vai seguir. Não apenas seguir, mas vai ser testado com novas formações, vai ser testado com novas possibilidades, principalmente táticas, e com um trabalho agora ao longo da semana para revigorar fisicamente e melhorar também o confronto e o embate com o único time que ganhou do Internacional, no início agora na terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Beleza? Quando o Pesolano fala sobre o seu grupo, ele poderia muito bem dizer no microfone que espera reforços, que espera que a direção colorada busque novos nomes, traga hierarquia ao grupo, assim como veio com o Alejandro, por exemplo. Os demais jogadores ainda estão meio que buscando o seu espaço. O Alejandro joga ontem e já se credencia para ser o parceiro do Borré no ataque. Quem sabe no lugar do Vitinho, quem sabe
ainda fazendo o Rafael Borrell vir um pouco mais para trás, jogando como segundo atacante, os outros jogadores ainda estão buscando a sua oportunidade ou a sua subida na hierarquia. Tu pega o Félix Torres, o próprio Vijagra, tu pega os jogadores que hoje no Internacional ainda não atingiram aquele topo para brigar para o posicionamento. Tu tem o Paulinho, claro, que é para mim titular incontestável e cada vez mais está fazendo, né, ligação com o Alan Patrick e entendendo o jogo do Alan Patrick. Muito, mas muito da desenvoltura no meio-campo do Internacional diante agora do Flamengo se deveu a esses dois jogadores, né? O Alan Patrick até marcando muito mais, mas a grande questão está que Paulo Pesolano, neste momento, ele pode, com os resultados, dar tranquilidade para os meninos. Falei para vocês que o Alex, ele está aqui no Beira-Rio desde 2016, quando ele tinha 10 anos de idade. Hoje ele tem 19 e, além disso, né, tem um contrato com o Internacional muito bem alinhavado, muito bem organizado, para não ter, de repente, algum assédio de algum clube e o Internacional, quando vê, fique no pincel, tá? Então fica bem tranquilo nesse sentido. A ideia agora da direção do Internacional é retorno hoje à tarde, com, bem possível, um treino mais pegado com os titulares. A gente não teve Alan Patrick, não teve o Carboneiro, o Rafael Borré até ia entrar, mas acabou não entrando porque o Juninho sentiu um pouco do posterior da coxa perto do joelho, que também vai fazer alguns testes para ver o que está acontecendo, né, para essa dor aí, se é uma dor normal de início de temporada ou se é uma dor que de repente inspira algum cuidado, mas a ideia é foco total no Palmeiras neste momento. O Inter, que vai quinta-feira enfrentar o Clube Paulista, depois tem o Campeonato Gaúcho e aí enfrenta o Remo antes, né, de enfrentar a segunda partida da semifinal. Logo, é muito claro, né, que o planejamento pode, dentro do Campeonato Brasileiro, ser com o time quente, o time titular, e o time que vai mais alternativo a campo enfrenta o Ipiranga, lá em Erechim, e depois no Beira-Rio. Por que eu estou falando que o Inter espera coerência da Federação Gaúcha? Porque no Clássico Grenal, o jogo estava marcado para sábado. E aí, no final das contas, a Federação Gaúcha coloca no domingo à noite, porque o Grêmio jogava em Erechim, tá? Não, perdão, em Bagé, contra o Guarani, tá? Na quinta-feira à noite. Ou seja, da quinta-feira à noite até sábado não daria tempo de descanso, e aí, claro, a alteração do Clássico Grenal para o domingo à noite. A coerência é a mesma. Agora, na semifinal, provavelmente vai jogar o Grêmio contra o vencedor de Juventude e São José, deve ser o Juventude, né? E o Inter contra o Ipiranga. Agora, se teve a coerência de botar o jogo de quinta-feira e transferir o próximo jogo do Grêmio, que era o Grenal, para o domingo, é o mesmo que o Inter espera, né? Que a federação confirme o seu jogo no final de semana. Pelos horários, 18 ou 20 horas, né? Acredito que vai ser 18 para ser o jogo da televisão, assim como foi no final de semana agora na RBS TV. Então, detentora dos direitos mais Federação Gaúcha, meio que organizando tudo para que o Inter tenha aí no final de semana, no domingo de carnaval, né, a sua apresentação lá em Erechim. Por um lado, isso é bom, né? Se a gente for olhar, porque o Inter joga só depois do Carnaval novamente no estádio Beira-Rio, e aí a gente pode ter uma semifinal com um estádio muito mais cheio agora do que os menos de 20 mil, né, que estiveram no estádio Beira-Rio no último final de semana. E olha que o Inter vem fazendo promoções, né? Mas é claro, o torcedor ele espera para ir nos jogos mais quentes, uma vez até que no janeiro, fevereiro, né? Tá todo mundo na praia, tá todo mundo curtindo as suas férias e o seu descanso para encarar depois março e toda a temporada de 2026. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece que as gemas brilhantes, ela pode fazer com que tu tenha investimentos em pedras preciosas e valores no teu bolso muito maiores do que qualquer tipo de juro ou então de investimento em
instituições financeiras. Fala com eles no 0800, fala com eles até mesmo ali no QR Code que está na tua tela e entra no site para tu conhecer um pouquinho mais do trabalho dos caras, que eu tenho certeza que tu vai te dar muito bem nesse tipo de investimento. Valeu? A gente se fala. Tchau!